que eu realizo tão maravilhoso, assim, que eu amo, né? E que tem feito muitas mulheres mais organizadas, mais equilibradas e tal, né? Tem feito assim, elas têm se permitido olhar mais de pertinho para suas questões antigas e atuais. Então, hoje, resolvi abrir essa live, o povo tá chegando aí, já estou falando, depois eu repito, para contar um conto para você, uma série de 3 dias, 3 lives, 3 encontros incríveis, onde vou exercitar com vocês, vou mostrar, né, como é que é esse trabalho, onde é que ele atinge internamente as nossas questões mais profundas e muitas questões doloridas, muitas questões desconhecidas, muitas histórias que moram lá na nossa caverninha do inconsciente, e como esse recurso, essa ferramenta pode penetrar, né, profundamente nas águas do inconsciente, assim que eu gosto de chamar, né, e revelar muitas coisas sobre nós mesmos, né, sobre a natureza humana. Então, só para dar assim, uma contextualizada, enquanto eu espero as pessoas chegarem rapidamente, porque hoje não é momento de teoria, né? Sim, eu quero vivenciar, né? Quero que vocês vivenciem essa proposição minha do conto. Então, os contos sempre existiram, contos de tradição oral, né? Que sempre existiram nas famílias, desde que o mundo é mundo, né? O rei, lá atrás, né? Eu sempre falo de tribo e... Oi, Camila. Chegando agora aí, né? Bem-vinda, querida, boa noite. Tô iniciando agora, que bom que você tá aqui. Só me dá um joinha aí se você tá ouvindo bem o som, se tá ok. Tá ok? Tá, Liana, que bom. Então, se vocês estão me acenando, significa que o som tá jóia, né? Que tá tudo bem, esse coraçãozinho aí quer dizer isso, legal. Ô, Eliana, você quer participar ao vivo? Depois eu te chamo, tá bom? Daqui a pouco eu te chamo. Não sei se você apertou sem querer e tal. Vamos começar o nosso encontro. Que gostoso, né? Que o som tá bom. Então, tô começando a... São encontros, 3 lives aí, surprise para vocês. Porque muitas pessoas não conhecem muito profundamente ou quase nada deste trabalho que eu realizo com os contos e com a psique feminina, com toda essa mobilização aí que a gente vem fazendo. Então eu resolvi, a pedidos, fazer um exercício com vocês, trazendo um conto hoje, explicando um pouco, né? E amanhã vamos fazer aquela profunda elaboração simbólica que, tudo bem, Liana, que as pessoas que participam sabem que é muito profundo. E na sexta, amanhã é quinta, né? A gente faz a elaboração simbólica. E na sexta-feira vou fazer um fechamento, como eu faço com todas as mulheres que participam lá comigo. Faço uma amarração do conto, das imagens, daquilo que o inconsciente revelou para você. E aí vou escolher uma pessoa, vou sortear, né? Alguém que queira essa oportunidade de revelação, né? Quase como se fosse um oráculo, um tarô, mas isso não é o fecho, né, deste trabalho. Então eu resolvi vir mostrar os bastidores, né? Ao invés de ficar mostrando meu bastidor de consultório, eu resolvi que vocês passem pelo conto hoje. Tô dando um tempinho aí para dar uma aquecida, porque eu avisei em cima da hora, né? Mas para as pessoas irem chegando, tô contando assim muito rapidamente, sem ser uma coisa teórica, porque os contos são uma ferramenta tão profunda que atinge e perpassa o nosso inconsciente, trazendo essas revelações e, com certeza, curando várias antigas feridas. Desde que o mundo é mundo, que sempre se contou, né? Tanto que a gente fala que os contos, sem ser os contos de fadas tradicionais, mas os contos são de tradição oral, eles sempre existiram nas famílias, nas tribos e nos reinos, né? Eu tô sempre falando de tribo africana, tribo indígena, todo tipo de tribo. Mas só para vocês recordarem um pouco, antigamente, lá o rei mandava chamar lá alguém, né, do reino dele, o mago, né, o mágico, um personagem importante que era uma pessoa que vinha sempre contar
alguma história para o rei, um conto, uma anedota, uma piada, ou fazia um malabarismo, alguma coisa que trazia sempre assim um intuito de diversão, mas aquele serviçal, né, do rei, ele sempre trazia uma palavra que acabava revelando uma informação para o rei, uma palavra, uma parábola, alguma coisa que saía desse viés religioso, mas trazia sempre alguma revelação. Às vezes era positiva, às vezes era negativa. Se o rei era bom, mandava matar o cara. Essas histórias todas que a gente sabe que sempre existiu. Então, isso não é contos de fadas, isso é realidade de todas as gerações e 300 milhões de anos que nós carregamos aí de vivência, né? Então, os contos, eles foram penetrando também nessa ideia psicológica. Eu sempre vou falar de Jung para vocês, que é a minha linha, minha base é Jung, né? Ele sempre promoveu que a gente buscasse apoio e ajuda para os pacientes através do mundo imaginário. Por quê? Dentro de toda a teoria junguiana, explicando rapidamente, Jung discutindo essa questão do inconsciente que veio vindo lá de Freud, mas Jung vai dizendo que a gente tem uma grande inconsciência. Oi, Mel. Nós temos muitas coisas dentro desse inconsciente que precisam ser reveladas, que precisam ser mostradas para esse caminho da completude do ser humano, para que ele se cure, para que ele se melhore. Então, Jung passa a utilizar com os pacientes todo tipo de trabalho arte-terapêutico, artístico, sei lá, né? Naquela época chamava de artístico, mas é arte-terapêutico porque não tinha a ideia de uma beleza plástica, né? E sim que aquele recurso que você trazia para a pessoa pudesse ajudá-la a deixar vir à tona aquilo que a gente não tem muito controle, né? Que é o inconsciente, mas a nossa consciência tenta controlar o tempo todo. E aí surgem os contos que sempre existiram, né? Jung vai trazendo muito von Franz, que foi a grande parceira dele de trabalho, se especializou nessa questão dos contos. E eu sou apaixonada, né? Quem me conhece sabe, porque desde criança meu pai contava muito conto. Tem a minha avó paterna também, que era contadora de histórias. E eu gosto demais. Oi, Cássia. E aí, hoje... Então, eu tô sempre falando assim, gente, vem pros contos, vem pra contoterapia, vamos participar lá do grupo, dos trabalhos com as mulheres, com as lobas. E aí, hoje eu resolvi trazer pra vocês, né? Sair dos bastidores, vamos trazer agora aqui pra vocês a contação. O Rafa, você pode contar conto quem é artista? Não, qualquer pessoa pode. O que acontece dentro do trabalho psicoterapêutico, ele é uma ferramenta de organização, apoio, suporte para que a pessoa possa ser cuidada, possa ser tratada. Então eu uso esse recurso como terapêutico dentro da terapia. Eu até brinco, né? Quem tá aí pode dizer que não. Eu sempre falo assim, dói menos se a gente for para as metáforas, se a gente for para os desenhos, para o imaginário. Então hoje, assim, não vou ficar contextualizando só para dar programação para vocês. Hoje eu vou contar um conto que vai tocar profundamente a alma feminina, essa é a proposição. E aí eu quero saber se todas trouxeram material aí para desenhar, para pintar, alguma coisa. Trouxeram? Quem já me conhece aí da casa, sabe que a gente vai fazer uma elaboração. Então a ideia, se alguém não trouxe... Quer correr aí pela casa para pegar, dá tempo, né? A ideia hoje é assim, eu vou contar um conto e depois vou usar com vocês um recurso expressivo. Vou orientar, vou sugerir. Esse recurso expressivo, só amanhã que a gente vai fazer a elaboração simbólica, tá? A Eliana já tá craque aí, né? Amanhã eu vou trabalhar com vocês o que é que esse conto levantou e o que é que vocês grafaram aí. Então, amanhã a gente vai conversar um pouco sobre isso, às 19h. Na sexta-feira, faço uma amarração, né? Escolhendo alguém, ou quem quiser que pode dizer se pode e tal. A gente vai fazendo o gancho todinho para poder dar um toque. Eu sempre falo que é um toque de mestre, né? Para que vocês percebam que percurso terapêutico profundo que fazemos através dos contos. E que é claro que não é só numa questão de 3 dias, mas a pessoa já sai com uma sugestão, uma orientação para olhar para algumas coisas, tá? Então é isso, essa é a minha proposição. Quem não trouxe papel também pode sentir, eu já vou orientar, né? Já vou orientar como é que vocês vão, como é que eu vou conduzir esse trabalho agora. Oi, Cíntia.
Também para que vocês todas possam aproveitar desse momento agora de fazermos esse passeio tão profundo, tá? Então a ideia é assim, quem trouxe papel trouxe, quem não trouxe vai apenas sentir durante o conto emoções, sensações, alguma coisa, tenta marcar em algum lugar aí, guarda na tua memória o que é que veio para você e não tenta explicar, não tenta conduzir para você melhor, tá? Porque na hora que a gente fica tentando explicar ou conduzir, a gente já tá tirando aquela revelação que o inconsciente trouxe incrível, que muitas vezes vem numa cena, vem num sentimento, vem num pensamento, vem numa emoção, mas é algo que se liberta e que vem à tona, tá? Às vezes a pessoa tá tão distante assim, porque nunca fez isso, ou não tá acostumada a olhar para dentro, que pode ser que você diga, eu não senti nada. Isso também já traz um significado para mim, que sou a terapeuta aqui, né? Então tudo vale, tá tudo valendo, não tem nada que seja assim, rígido, tá bom? Então agora já vamos começar, porque eu dei uns 10 minutinhos aí para o pessoal ir aquecendo. Quem chegar depois já vai perceber que a gente está fazendo um trabalho, tá? Vou pedir para todas vocês, se tiver com o celular, alguma coisa, deixa longe, né? No celular vocês estão aqui na live, mas não deixa tocar nada, para não distrair a mente, porque a nossa mente mente. Se você tem um super ego, uma censura muito rígida, você não se entrega. E aí o ruído de fora pode te atrapalhar. Então é um momento de bastante concentração agora, tá? Eu vou pedir para você, já que organizou o ambiente, não vai tocar nada, ninguém vai se alguém não vai te interromper, fecha a porta, tal. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Respira profundo e longamente. E se deixe ir lá para sua infância. Mais ou menos entre 5, 6 anos. Um tempo que você era livre, uma criança livre, leve, solta, sem censura. Pode ser que venha uma imagem, uma emoção, um sentimento. Não importa, o que vier você aceita. Tá? Mas se deixa respirar lá para trás e ir atrás desse tempo de libertação, de liberdade ampla, total, restrita que todas as crianças têm. Tá? Então pode voltar agora, abram os olhos e vão prestar muita atenção apenas em mim, tá? Sem distrações mais agora, porque vocês não imaginam, mas eu já sei que o inconsciente de vocês já tá aberto, assim já tá acessível, né? Oi, Felipe, vai chegando aí, acompanha a gente nessa jornada agora, tá? Vou contar um conto para vocês e deixa a tua mente bem livre, viu, Felipe, para aproveitar. Então, o conto de hoje se chama A Moça do Rio, tá? É um conto que vem lá do México. E lá no México, esse conto chama La Llorona. Vocês já vão entender por quê. Então, era um tempo... Lá no vilarejo, lá no México, um lugar simples e calmo e tranquilo, as pessoas se conheciam, elas se cumprimentavam e todo mundo vivia lá em harmonia. Tinha uma moça linda, linda, cabelos escuros na cintura, um rosto angelical, um corpo escultural, uma deusa, sabe? Praticamente uma deusa. Era assim que os homens daquela aldeia tratavam ela. Todos eles queriam namorar com aquela moça, noivar, casar. Volta e meia tinha um outro que se mostrava corajoso e ia assediá-la. E ela sempre muito séria, muito educada, dava um jeitinho e desviava dos homens. Mas pasmem vocês, essa moça era órfã. Já tinha morrido o pai, a mãe, ela não tinha irmãos. Ela vivia lá numa choupaninha, numa casinha, quase uma caverna, quietinha, fazia lá o trabalho dela para comer. Todos eles eram muito simples naquele vilarejo. Então, ela quase que tentava passar desapercebida, sabe? Mas vou contar uma coisa para vocês. Era impossível, porque ela era a belezura da beleza, da beleza, da beleza. Imagina que ela passava desapercebida.
Mas ela dava um jeito assim de se esgueirando entre as paredes, entre aquele vilarejo, para não ser vista, fazer de tudo para não ser vista, porque sempre tinha um Zé Mané lá que assediava essa moça. Ela escapava. Nem pensava em nada, em casamento, e nem ninguém. Ela era uma moça muito pura e muito solitária, muito na dela, muito sozinha, boazinha de tudo, educada. Passou um tempo, os homens já estavam até desanimados, mas sempre chegava alguém novo no pedaço que queria desposá-la e ela quietinha, não dizia nem sim nem não, mas ficava na dela. Passou um tempo e chega um fidalgo lá, garboso, um homem lindo, cheiroso, numa charrete assim, toda enfeitada. Já, ó, chegou pertinho, porque alguém já tinha dito para aquele fidalgo que tinha uma moça lindíssima naquela aldeia. E ele era um homem lá da Espanha, sabe? Um espanhol, gente, de fechar o comércio, lindíssimo, fino, educado, um grande comerciante. Mas estava pronto para ir atrás dessa moça. Aquele vilarejo nem combinava muito com ele, sabe? Porque ele era um comerciante, ele não era um homem simples do campo. Mas ele vai na caça e na pesquisa até que chega na frente dessa moça. Ele realmente quase cai de quatro, não caiu porque ele era muito fino, um grande fidalgo, né? Muito educado, ficou apaixonado na hora, louco, babando pela moça. Já ela nem sabia quem era ele, mas ela na hora se apaixonou também. E aí foram vivendo, né? Foram ficando, como a gente diz, e foram morar junto. E eis que nasce o primeiro filho. Ai, ela estava realizada. Ela não era uma moça de muitas conversas, sabe? Estava ali criando filho com aquele homem maravilhoso que ela continuou morando lá, mas numa casinha já melhor e tal. Esse homem ia e voltava no comércio dele, mas foi ficando ali. Até que nasce o segundo filho. Nossa, felicidade total, ampla e restrita, 2 filhos, com aquele marido, com aquela vida melhor, tudo mais organizado. E lá no vilarejo, que ela tinha as raízes da família, dos pais e tal, ela preferiu continuar morando lá. Passou um tempo, esse fidalgo vivia viajando e passou a demorar muito, sabe? Ele ia, já demorava um tempão para voltar. Mas ela não reclamava, ela não falava nada, ela era uma moça de pouca conversa, mas continuou ali no ofício dela, cuidando dos filhos. Passou um tempo, ela estava lá na lida com as crianças, com a casa, com aquela vida de mãe, esposo, cuidando de todo mundo. Ela sentia que tinha alguma coisa, mas ela também não perguntava, ela não tinha nem estrutura para perguntar nada para aquele homem. Ela não reclamava da vida, era uma vida boa. Este homem chega e diz para ela assim: mulher, eu não te amo mais. Ela leva um susto, quase cai. Como assim? Não, eu não te amo mais, eu vou embora para minhas terras, lá para Espanha, porque eu sou herdeiro lá de um monte de coisa, e já tem uma moça lá que eu vou desposar, que é da minha terra, que é da minha tribo, que é fidalga também como eu, e você não é. Eu vou embora. Pasmem vocês. Eu tô dizendo que essa moça não falava nada. Ela, num rompante de loucura, de paixão, de passionalidade, avança nesse homem, rasga ele inteirinho, grita, toda descabelada, e gritando aquela baixaria, aquele barraco, até que ele se arruma todo, porque ele não imaginava, que ela era uma moça muito calada, né? Ele fala assim: não adianta você fazer escândalo, eu vou embora, e pá, fechou a porta da casa. Essa moça deu de chorar, chorava, que as crianças não entendiam nada. E ela foi chorando, foi ficando sem comer, não dava comida para as crianças, passou lá uns dias, ninguém sabia o que tinha acontecido lá na casa deles, porque ela não se comunicava fora do mundo lá. Passou poucos dias, este fidalgo, já todo mais bem arrumadinho, abre com tudo assim a porta e diz assim: mulher, você tá desse jeito, não dá comida, não come comida, né? Não dá comida para meus filhos, vim buscar meus filhos agora porque eu tô sabendo que você não cuida deles. Ela, ensandecida, enlouquecida, já pegou logo faca, garfo, tudo que ela achou pela frente para furar ele, e pegou,
se abancou dos 2 filhos, que eram pequeninos ainda, saiu correndo. O fidalgo, ninguém nunca mais viu, né? Que nem louca, ela pegou faca, garfo, tudo que ela tinha na frente para furar ele não conhecia aquela fera daquela mulher. Ela, coitadinha, desesperada, não sabia se o homem estava perseguindo ela ou não, só de pensar na hipótese, toda lascada que ela já estava, corre tanto, e num impulso de loucura, imagina o que ela fez? Vocês conseguem imaginar? Joga os filhos no rio. Jogou lá os filhos e empurrou para que eles morressem afogados, que era melhor eles morrerem, porque ela não ia dar eles para ninguém. E também se afogou, se jogou lá dentro do rio. Diz a lenda que de vez em quando alguém ouve uns choros lá e uma mulher toda desgrenhada, pele e osso, anda pelas beiradas do rio. Mas, continuando a saga dessa heroína, coitadinha, a bichinha foi para lá no céu, gente. Quando ela se abanca lá na porta de São Pedro, porque ela quer achar os filhos dela. São Pedro olha para ela e diz assim: ô minha filha, tu não vai entrar não. Pelo amor de Deus, eu quero meus filhos. Eu matei meus filhos, por isso mesmo, tu não vai entrar não. Tu vai voltar lá para onde tu tava e vai lá buscar teus filhos. Só entra aqui com essas 2 crianças que tu matou. Ela ouve aquele homem, dono do céu, dono da porta do céu, dono que tem a chave do céu, e volta, porque ela já tinha uma culpa absurda. Volta lá para aquele rio, já pele e osso, um esqueleto ambulante, toda desgrenhada, descabelada, toda ferida, ensanguentada. E passa a vasculhar dia e noite, noite e dia, dia e noite e dia, aquelas crianças. Quando ela volta, o rio está todo sujo, cheio de bagunça, cheio de tralha, cheio de sujeira. E essa mulher fica procurando e passa meses, dias e anos. Diz a lenda que a mulherada de lá, daquelas terras, morrem de medo de deixar as crianças irem brincar na beirada do rio. Sabe por quê? Algumas crianças já foram roubadas, algumas crianças desapareceram, porque essa moça chora desesperadamente. Todas as pessoas dizem lá que houve uns gemidos, uns grunhidos de madrugada e que ela confunde os filhos. Que ela pega a primeira criança que ela achar lá na beirada do rio e leva embora, pra onde ninguém nem sabe. Diz a lenda que apelidaram aquele rio de La Llorona, aquele vilarejo é La Llorona, porque aquela mulher chora dia, noite e dia. Ai, eu quero contar pra vocês que essa história é triste demais. Mas agora, cada vez que alguém fala, para cuidar das crianças, uma professora, uma diretora, uma mulher lá da tribo, senta as crianças em roda e conta tudo. Uma forma que eles encontraram naquela aldeia de tolher as crianças, com medo que a mulher do rio, aquela louca descabelada que matou os filhos, volte para pegar aquelas crianças. Já fizeram tudo que foi feitiço lá para mandar essa alma para o céu, mas ela não vai não, porque até agora, passou tantos séculos, ela não achou os filhotes dela não. E aí, quero falar para vocês que o conto acabou. Blim, blim, blom, blom, quem quiser que conte outra versão. Fecham os olhos, todos vocês agora. E deixa que venha uma cena para você desse conto. Qualquer cena. Um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma cena. Deixe que isso te tome. Agora. Então, pode abrir os olhos. Sem nenhuma conversa por enquanto. Quem trouxe papel, lápis, canetinha, giz de cera, desenhe essa cena, uma frase, uma palavra, o que você quiser. Deixa que o seu inconsciente vai derramar nesse papel agora.
Para os desavisados que não trouxeram papel, nem caneta, nem lápis, se concentre e guarda para você o sentimento, a emoção, a cena também que te tocou, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Eu vou dar para vocês desenhar, é uma coisa zastrás, tá? Super rápido. Eu vou dar para vocês desenhar uns 3 minutinhos. É só um rascunhozinho. Depois, se você quiser continuar desenhando, pintando, aí depois, tá? Só pra gente não interromper, não quero interromper o fluxo do inconsciente de vocês, mas pra gente não interromper o nosso encontro aqui. Tá bom? Quem não entendeu, pode escrever pra mim aí nos comentários, se quiser fazer alguma pergunta, que daqui a pouquinho eu vou responder. Só se a pessoa tiver dúvida sobre a tarefa, tá? E para quem chegou agora, eu estou fazendo com vocês uma vivência, né? Só para eu explicando enquanto vocês vão sentindo aí. Sobre como é esse mergulho que o conto pode trazer para todos nós, trazendo revelações e questões que o nosso inconsciente ele derrama numa grande metáfora, no simbólico do conto, tá? Vou esperar uns 3 minutinhos. Se alguém tiver dúvida, pode escrever para mim. Quem for terminando, pode ir só se conectando com o que sentiu. Falta 1 minuto. São 3 minutinhos só, hein? Quem já terminou, porque a gente tá online, né? Não estou vendo vocês. Quem já terminou, vai colocando aqui no comentário. Fiquem à vontade, tá? Quem não quiser também não precisa mais, aí perde a chance de também ser escolhido pra gente fazer a grande elaboração simbólica amanhã e sexta-feira, tá? Esse é um grande mergulho. Mas quem já terminou, que queira escrever aí, assim, resumidamente, senti essa cena, ou vi essa cena, ou me chamou a atenção isso ou aquilo, escreve aí que eu vou querer saber, para poder contextualizar o que a gente vai falar depois. Não precisa esperar todos terminarem, tá? A pessoa pode escrever aí. Coragem, hein? Vamos aproveitar essa oportunidade de fazer esse mergulho no inconsciente. Tá acabando o tempo. Vou fazer que nem minha professora de Pilates, hein? Acabou. Falta 5 segundos, ela fala. Alguém já pode escrever aí para nós? Alguma cena, alguma sensação? Quem quer escrever? A gente não tem julgamento, hein? Ninguém vai julgar ninguém aqui, não. Cíntia já desenhou? Eu vou chamar as que já são da casa, sabe? Porque aí vocês se animam. Mel. Pronto, meninas, 3 minutinhos. Hoje eu tô com a faca na mão, hein? Tá. Cena do rio, ambiente sombrio. Joia. Quem mais que pode contar pra gente?